Olá! Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre monômios. Eu sou o professor Murilo e faço parte do programa Residência Pedagógica, sobre projeto de matemática da UDESC de Joinville. Nosso plano de aula de hoje são os monômios semelhantes e adições algébricas de monômios semelhantes. Vamos lá? Mas, primeiro, o que são monômios semelhantes? Dois monômios são ditos semelhantes se possuírem a mesma parte literal. Então, se tivermos dois monômios que têm os mesmos incógnitas, no caso, x, y, a, eles são monômios semelhantes, mas eles têm que ter exatamente a mesma parte literal. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos o 8, que multiplica o x ao quadrado vezes y. Como ali do lado nós temos o 2/3 vezes x ao quadrado vezes y, vocês podem ver que esses monômios são semelhantes, porque a parte literal, que é o x ao quadrado vezes y, são iguais. Da mesma forma que o nosso último exemplo, menos 23, que multiplica x ao quadrado vezes y, também possui a mesma parte literal, certo? Todos possuem o x ao quadrado vezes y, por isso eles são ditos monômios semelhantes. Aqui embaixo temos outro exemplo, que é o meio vezes a vezes b. Temos também o menos 4 vezes a vezes b e o 12 vezes a vezes b. Vocês estão vendo que a parte literal, a vezes b, é igual, certo? São as mesmas letras, né, mesmas incógnitas, com os mesmos expoentes. Então, são monômios semelhantes também. Agora vamos ver a adição e subtração de monômios semelhantes. Para realizar a adição e subtração de monômios semelhantes, nós vamos manter a parte literal e somar ou subtrair os coeficientes, certo? Então, a gente só vai juntar os coeficientes e deixar a parte literal separadinha. Vamos ver um exemplo. 7x mais 5x. O que nós vamos fazer? Qual que é a parte literal e quais são os coeficientes? A parte literal é o x, certo? E os coeficientes é o 7 e o 5. Então, nós vamos juntar, né? Nesse caso aqui está somando, então vamos somar o 7 com o 5, deixar o x separadinho ali. 7 mais 5, 12. Então, 12x. E a gente fez a soma de dois monômios semelhantes. Alguns outros exemplos, tá? Que a gente pode ter. Aqui temos o 12 vezes a vezes b ao quadrado, mais 3 vezes a vezes b ao quadrado. Novamente, vamos juntar os nossos coeficientes, que é o 12 mais 3, e a parte literal, que é o a vezes b ao quadrado, a gente vai deixar separadinha. Então, vamos lá, 12 mais 3, né? Isso, o resultado disso vai multiplicar o a vezes b ao quadrado. Então, teremos 15ab ao quadrado. Outro exemplo aqui, 4x ao quadrado y ao cubo, mais 5x ao quadrado y ao cubo, mais 2x ao quadrado y ao cubo. É a mesma coisa, só que agora a gente tem três coeficientes, né? O 4, o 5 e o 2. Então, vamos juntar eles, mantendo o sinal. 4 mais 5 mais 2, e o resultado disso vai multiplicar o x ao quadrado y ao cubo. 4 mais 5 dá 9, mais 2 temos 11x ao quadrado y ao cubo. Agora vamos ver, né, quando a gente tiver a subtração. Nesse caso aqui, a gente tem um 11 negativo que multiplica x na quarta, y na quinta. Tá? Menos 3 negativo que multiplica x elevado a 4, y elevado a 5. Né? Então, são monômios semelhantes, né? Tem a mesma parte literal. O que a gente vai fazer aqui? Vai juntar os coeficientes, menos 11 menos 3, e deixar a parte literal ali separadinha. Isso daqui dá menos 14 vezes x elevado a 4 vezes y elevado a 5. Aqui temos um caso que nós temos alguns dos monômios, eles são todos semelhantes, né? Como a gente está vendo. Alguns são com sinal de negativo e tem um ali com sinal de positivo. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai pegar a parte literal deles,
no caso, menos 6, o mais 4 menos 2, vamos manter os sinais, e o resultado vai multiplicar os coeficientes, que é x ao cubo e y elevado a 4. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Com menos 2, temos menos 4, x ao cubo, y elevado a 4. Alguma dúvida? Não vamos continuar, então. Então, só um adendo, né? Quando aparecer apenas a parte literal de um monômio, significa que seu coeficiente é 1. Ok? Então, por exemplo, x vezes y mais 2xy. Como não tem, né, a parte literal, como não tem o coeficiente, no caso, temos só a parte literal do x vezes y, é como se tivesse um 1zinho ali na frente, ok? Como se na frente do x vezes y tivesse um 1 que está invisível, ok? Porque o 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então a gente vai ter que somar esse 1 ali, que não está aparecendo, mais a parte, mais o coeficiente do outro monômio. Então vamos ter 1 mais 2, isso daqui dá 3xy. Um outro exemplo aqui, ó, 3 vezes a vezes b menos ab. Novamente, ali no segundo monômio, o AB, tem um 1zinho ali na frente dele. Não aparece, ok? Mas ele existe. Então, quando a gente for juntar os coeficientes, vai ficar 3 menos 1, né? Vamos manter o sinal. E o resultado disso multiplicando o AB. Então, vai ficar 2AB, ok? Essa foi a nossa aula de monômios semelhantes e a adição e subtração deles. Espero que tenha entendido e até a próxima.